Então, seguramente, é a melhor carne assada da fase de grupos para o Flamengo, indubitavelmente. O Flamengo não vai ter um outro cenário prévio tão favorável para vencer como essa noite aqui no Maracanã, mais uma vez lotado, embalado pelo título carioca, contra essa equipe do Palestino. E finalmente teremos a estreia do Léo Ortiz, o homem que protagonizou uma novela de mais de 3 meses de negociação entre Flamengo, Bragantino, a participação dos agentes do atleta, até que a negociação foi concretizada e o Léo Ortiz se transferiu para o Flamengo. Tem ficado no banco alguns jogos, mas ainda não entrou em campo e hoje vai ser titular na zaga ao lado do Léo Pereira. O Fabrício Bruno vai para o banco de reservas. Estou à disposição para falar muito sobre esse Flamengo e Palestino e repito, né, é um cenário muito favorável. Se o Flamengo não meter uns 4 ou 5 hoje, não vai dar para entender, viu, Edu? Isso? Aí sim, eu gosto assim. Eu ia falar isso agora. 4, 5, o Rafael, ele, torcedor nem comemora. Ele é a voz das ruas. Eu queria falar sobre o entorno ali, a região, pode ser? Pode, claro. Não, mentira, vamos falar sobre futebol. Mas, mas você viu o que ele falou? O entorno 4, é bom. 5, nem... O torcedor tem que, olha, hoje esperar isso. Falou. Tem que esperar, Pedro. Você conhece o professor Adenor, treinador do Flamengo? Conheço. Aí ele já se tirou o Fabrício Bruno para dar respirada, fazer gestão de grupo, bota o Léo Ortiz, já valorizou. Ele não quer o mal do Palestino, ele quer o mal do Flamengo. Final de semana tem a boa estreia do Campeonato Brasileiro que o Flamengo vai brigar. Não. Eu respeito a visão. Ele tem investido muito. Eu vejo o futebol como alguma coisa. O homem que virou vinheta. A parte tóxica, viu, prof? Então, esse negócio de que vai ganhar de 5, 6, de 7, de 8. Realmente a diferença é muito grande. Calma, Zé, agora falando em Palestino, não é da vida. Você virou o metrosexual. O que acontece Tá diferente. Aí o que acontece? O Palestino realmente se mostrou muito frágil na estreia. O Rafa tem razão, né? Porque o 4-0 pro Bolívar jogando no Chile foi um resultado que chamou a atenção e como o Bolívar ganhou facilmente aquele jogo, né? O que me parece que pode mudar daquela estreia pro jogo de hoje no Maracanã, dada a diferença que é muito grande. O Flamengo joga para... E é um candidato ao título, o Palestino não está jogando como um candidato a pensar em coisa muito grande na Libertadores. É que possivelmente o Flamengo vai enfrentar um time que deve se preocupar em defender um pouquinho melhor, minimamente melhor. Se vai conseguir, aí é uma outra conversa. O Palestino da primeira rodada surpreendeu negativamente até os chilenos. Meus amigos chilenos, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de chilenos. Esperavam algo melhor também, professor alto nível, né? Eles falaram, olha, o Palestino foi a grande decepção. Tem que respeitar o professor. Da rodada. Agora, essa coisa da postura diferente é que pode complicar o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas, tem anticorpos. Essa é a rodada da acessibilidade, né, gente? É a rodada do... Aí eu vi ontem no Grêmio e o Atipato, vi mesmo. Foi realmente muito acessível ontem pro Grêmio. Muito acessível. Deveria ter sido. O Grêmio é que se complicou. Você acha que o Palestino pode ser o Atipato hoje? Difícil. Então. Vai, professor. Não. O Cobreloa é bem mais fraco, né? Mas é isso, é a rodada da acessibilidade. O Cobressal. Se o Flamengo é o mais forte de todos, o Flamengo é candidato a título. Sim, concordo. O Cobressal é candidato ao último lugar do grupo. Palestino também. O Palestino também. A diferença é enorme, né? Entre o São Paulo e o Cobressal, claro. O Flamengo e o Palestino. Todos os casos. O Galo não, porque não é um... Mas você não tá igual o Rafael lá, que menos de 4 ou 5 vai surpreender, né, prof? Não, mas menos de 3 eu me surpreendo. Sim. Menos de 3 eu me surpreendo. 2-0 você vai ficar chegando... se impor. Qual é o jogo da fase classificatória que o Flamengo pode se impor de maneira tão clara numa discussão prévia do jogo? É evidente que a desenvoltura das partidas ela vai apontando alguma possibilidade. De repente, contra o Milionários aqui pode ser que isso aconteça. Agora, se você pega todo o contexto do grupo, pega os adversários, né? O Bolívar, o Milionários e o Palestino. Qual é o time mais fraco com sobras? É o Palestino. Quando é que eu jogo em casa? Na casa do Flamengo? É hoje. Então, se tem algum jogo para você apostar numa goleada, é hoje. E ainda tem alguns aditivos para aqueles que gostam das estatísticas, que elas existem e elas são necessárias para o futebol. Elas não são verdade absoluta, não pretendem ser teses, mas elas trazem amostragens que valem as discussões. Então, por exemplo, o Flamengo faz gol há 29 jogos consecutivos na Libertadores. E muitos desses jogadores já estavam em 2021, quando começou essa série. O Flamengo vem de 13 vitórias consecutivas em casa, em jogos de Libertadores. É mais um elemento que precisa contar nessa discussão prévia. Então não faltam questões, como diria aquele velho amigo nosso, não faltam questões para poder colocar o Flamengo numa condição de soberania no jogo de hoje. O Flamengo tomou um gol nos últimos 12 jogos.
como mandante, como ele falou, não perde há um tempo. Embora já que ele chamou eu diria Pascoalzinho, é bom jogar, né? Mas o lance, jogar, né? mas aonde eu quero chegar? Ô Zé, falamos aí de tudo, que, pô, aqui eu também acho, eu sou meio eufórico, não sei se não vocês me diga. notaram. Às vezes. No mundo Menezes, eu tô surpreso. Mas aí... Você é tão eufórico quanto o Rafael convicto. Rafael ele tem essa coisa da convicção. E com uma vai ganhar, é o pior, é carne assada. Uma pitada de loucura. Agora, Zé, você é o pé no chão aqui. Estamos aqui pra isso, né? Quando você olha esse time do Flamengo, Palestino, tudo... E aí o Tite vai com força máxima. Não era um jogo também, já que os treinadores reclamam tanto de calendário de dar uma... Tinha Libertadores, meu amigo. A pergunta pro Zé, desculpa. Nova Iguaçu, mas Zé Elias? Nova Iguaçu, na final O senhor se chama Zé Elias? Vai jogar com ele. Com licença. Ele quer gerar corte. Eduardo de Menezes sugere time reserva na estreia do Flamengo fazer um preâmbulo aí no Fã de Esporte, um introito em relação à pergunta. É porque eu queria perguntar pro Zé e você... É noite de Libertadores, Eduardo de Menezes. Você tá começando com essa história pra jogar com um time C, com um time D, não entendi, mas tudo bem. Vou refazer a pergunta, Zé, sim. Não dava pra botar um time misto aí? Os caras... Não, eu acho que não. Eu acho que conhecendo o Tite, ele vai querer fazer saldo. Ele vai querer fazer saldo, porque em algum determinado momento da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, alguém vai perguntar pra ele assim, olha, meu time tem 13 gols em 2 jogos, tem 15 gols, sofreu 1 gol apenas. O Tite trabalha muito sobre isso. Muito. Então, ele usa esses números justamente quando em algum momento o time não conseguir jogar da maneira que todos esperam, ou joga e consegue um bom resultado, ele vai falar. Né? E isso é bom. Eu já achei que no primeiro jogo, acho que ele já teria que ter colocado o time titular para jogar contra o Milionários. Contra o Milionários. Por quê? Porque você ganha... Eu acho que o Flamengo tinha totais condições com o time titular de jogar lá e ganhar. Uhum. Mesmo com as substituições, tinha que ganhar. Por quê? Porque você passa uma mensagem ainda mais forte que é a do Flamengo. O Flamengo chega, tem o elenco muito forte, foi jogar lá e ganhou. 2-0, 2-1, 3-1, mas ganhou. E agora, é natural o Tite colocar o time titular na Libertadores. É a competição que o Flamengo joga. O brasileiro é importante, mas o brasileiro você tem 38 rodadas. E aí é uma discussão boa, porque o Gerson, quando saiu, era um dos poucos jogadores que estavam tendo alguma relevância individual quando o Tite ainda estava tendo aquela ideia de colocar o Flamengo no 4-4-2. Aí o Gerson tem problema renal, sai, o De La Cruz atinge a condição física para ser titular, vira automaticamente um 4-3-3, e aí o Flamengo entra num nível de performance muito elevado. E a discussão agora já é se o Gerson vai ter vaga. O Gabigol já não tem. Se o Gerson vai ter vaga, se o Wesley vai ter vaga, porque o que está muito claro para todo mundo aqui, com um discurso quase que uníssono, é que o Flamengo encontrou o seu time titular. Esse é o Flamengo dos sonhos realmente. Cada vez menos 2019, né? O que eu acho assim, que quando você fala do Flamengo, e o Flamengo muda, como o Pedro falou, né? E o Tite falou assim, não, eu tinha 9 jogadores em condições de lesão, possibilidade, mas ele não falou isso antes do jogo. Ele falou isso pós-jogo, ou seja, tentando meio que uma justificativa. Fica a fadiga, né, Zé? Meio que uma justificativa para explicar também para os atletas. Né? Também para os atletas. Agora, quando você fala de Flamengo e o elenco que o Flamengo tem, você tem que esperar, mesmo com 2 mudanças apenas, que o nível de futebol permaneça o mesmo. Você não pode ter uma queda. Queda tem que ter o time que tem os 11 titulares e depois você tem um ou outro jogador que pode jogar da mesma forma, que tem a mesma qualidade. Aí você fala, peraí, de 5 substituições, 1, 2 são iguais aos titulares. Os outros 3 vai ter uma queda muito grande de nível técnico, né? O Flamengo não, o Flamengo não pode ter isso. Porque você tira o Cebolinha, vem o Bruno. Você tira o Pedro, você pode usar o Gabigol, agora não mais, né? Mas você pode usar o Gabigol. No meio-campo, então, nem se fala. Na zaga também. Na zaga, entendeu? Então, assim, quando você fala de Flamengo, eu, particularmente, acho que todos os torcedores do Flamengo, ou a imprensa de uma forma geral, espera a excelência, né? Pelo treinador que porque é um ótimo treinador. Muito bom treinador. E pelo elenco que tem. Senão não teria sentido. Com Ayrton Lucas e Vinha. Onde você olha, talvez só na lateral direita. Tem muitas opções. Gente, mas é essa discussão, viu, Edu? Claro, essa discussão, só para poder pegar esse gancho aí do Zé,
Essa é a discussão em cima da qualidade do jogo que não mostrou contra o Milionários. Quando o Zé levanta a bola que você tem, não dá para justificar o fato do Flamengo não ter conseguido fazer um bom jogo lá por causa de 4 ou 5 alterações, não foram tem tantas. O Pedro Ivo discorre sobre os titulares que foram utilizados naquele jogo em Bogotá. Nesse momento, se existe algum ponto que na mente do torcedor do Flamengo funciona como aquela nuvem carregada, é aquela narrativa da qual não se pode fugir, de que a régua da Libertadores, independentemente do adversário, ela por si só traz uma métrica mais complexa do que o Campeonato Carioca. Porque no primeiro jogo que não foi Carioca na temporada, o Flamengo jogou mal. Em todos os outros jogos que foram de Campeonato Carioca, mesmo os clássicos, o Flamengo teve protagonismo. Aí começa a Libertadores, que sempre é a meta. Primeiro jogo, muda 4 peças, não vai tão bem assim? Caramba, será que de fato o Carioca vai trazer alguma ilusão em relação à capacidade de rendimento do elenco? Do time acho que não mais, mas do elenco do Flamengo? E as oportunidades que surgirem ao longo da temporada em que as alterações terão que ser feitas? Por contusão, por convocação, por suspensão. Será que o elenco não vai dar resposta? Há essa pontinha de preocupação, mas ainda acho que um jogo só é muito pouco para que essa preocupação vire um grande drama para o torcedor do Flamengo. Acho que não vai virar. Ainda mais eu um acho jogo que na tá sempre altitude, né? Arremata aí o Flamengo, Pedro. Eu acho que a gente está sempre em busca de... Vai pintar uma preocupação, vai pintar um problema. Isso aí pode ser dor de cabeça. Pô, dor de cabeça não tem jogador assim.